Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jonatas Braga e na aula de hoje eu vou falar sobre liberdade. Antes de começarmos, eu quero te pedir para se inscrever neste canal e também deixar nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. Não deixe também de compartilhar esse vídeo, compartilhar estes conteúdos aqui com outras pessoas que também poderão ser impactadas com este tema. Tamo junto e vamos para a aula. Hoje, como eu disse, falarei sobre liberdade, um assunto que é amplamente debatido dentro da filosofia. Em diversos períodos históricos, nós vamos ter diferentes perspectivas sobre a filosofia em relação à liberdade. É claro que eu não vou aqui exaurir todo o tema, eu não vou aqui conseguir explicar profundamente todas essas concepções. Separei algumas reflexões sobre o tema e vou compartilhar com vocês, e se faltou alguma, se você sentiu falta da perspectiva de algum filósofo, só deixa aí nos comentários que eu vou produzir conteúdo sobre o assunto para vocês. Então vamos lá. O que o senso comum entende como liberdade? Liberdade é entendida para o senso comum como possibilidade de escolha. Escolher entre este ou entre aquele caminho, entre esta ou aquela opção. Liberdade é vista como a possibilidade de poder realizar escolhas. Na filosofia, nós vamos ter diversas concepções sobre a liberdade. Mas o que é mais importante, antes de aprofundarmos sobre o que é ser livre, vamos pensar sobre se somos livres ou não. Se nós podemos fazer tudo o que queremos, se nós podemos escolher sempre entre as diversas opções que a vida vai nos apresentar. Então, isso já implica uma série de reflexões, Então, na filosofia antiga, nós vamos ter um debate filosófico na antiguidade, com Sócrates e Platão, que vai apontar a liberdade como uma conduta que não esteja subjugada às paixões, aos instintos, às vontades, aos apetites. Então, na filosofia socrático-platônica, liberdade está intimamente vinculada com o autocontrole. Lembrando que Sócrates e Platão viam o indivíduo, o ser humano, uma perspectiva dualista. Para eles, nós somos compostos de alma, que diz respeito a todo o aspecto racional, inteligível, e corpo, que diz respeito a todos os elementos sensíveis. Então, quando eu desejo, eu estou comunicando algo que meu corpo anseia. Quando eu estou exercendo a minha capacidade de refletir, de questionar, eu estou valorizando a minha alma. Então, para Sócrates e Platão, nós não fazemos o uso da nossa liberdade quando todas as nossas escolhas, reflexões e decisões estão subjugadas aos desejos, às paixões. Então, quem é livre? É livre aquele indivíduo que consegue ter domínio sobre as suas paixões. Olha só essa frase de Sócrates. Mesmo o cidadão livre pode ser um escravo, se ele não estiver desenvolvido a condição de qualquer virtude. E o que seria a virtude? É justamente a capacidade de pensar, de refletir, de fazer o uso da razão para, depois daí, decidir. Depois dessa reflexão, escolher, agir. Então, aquele indivíduo que não faz essa reflexão ou que é movido pelas paixões, ele é escravo de si mesmo. Ele não conhece a liberdade. Então, essa liberdade aqui é entendida como autocontrole, autodomínio. Então, para alcançar essa liberdade, você precisa fazer o uso da reflexão, conhecer a si mesmo e entender que é preciso colocar a alma acima do corpo. Então, nessa perspectiva, é livre aquele que faz o que não quer. Por quê? Se o seu corpo, se o seu querer te leva sempre numa direção e você segue aquela direção, você não tem liberdade. Agora, quando o seu querer vai num rumo, numa direção, e você reflete, pensa e escolhe outras opções, assim, de fato, você será livre. Aristóteles é outro filósofo do período clássico que também vai refletir sobre liberdade. E para começarmos, eu vou ler uma frase de Aristóteles. É livre não aquele que vive sem leis ou contra a lei, mas aquele que vive de acordo com as leis
que ele mesmo elaborou, ou às quais dá seu assentimento livre. Ser livre é, portanto, viver de acordo com a lei, com a virtude. Entenda que Aristóteles, ao fazer a reflexão sobre o Estado, sobre a política, ele afirma que a política, que a sociedade, o Estado, né, ele tem o objetivo de garantir o equilíbrio, buscar a virtude. A virtude é aquilo que está entre o excesso e a falta. E quando você busca a virtude, você vive de acordo à virtude, você alcança a sua felicidade, você, portanto, passa a viver de forma realmente livre. Então, mais uma vez, aqui a virtude está vinculada ao uso da razão. Aristóteles associa a virtude ao equilíbrio, à justa medida e entende que o Estado é fundamental para o estabelecimento deste equilíbrio. E é viver de acordo com este princípio que te faz um indivíduo realmente livre. Aquele indivíduo que está vivendo de forma viciada, ele não experimenta a liberdade. Ele é escravo dos seus próprios vícios. E entenda que Aristóteles classifica o vício tanto como aquilo que está em excesso, quanto aquilo que está em falta. Então, a saída, o oposto para o vício é a virtude, é o equilíbrio, é a justa medida. Ok? Então, Aristóteles concebe o homem como um ser racional. E nós, enquanto seres racionais, só seremos livres quando usarmos a nossa razão para refletir sobre o que sentimos, sobre o que desejamos e sobre o que nos é colocado. A liberdade aqui não é viver numa sociedade que não tem regras, que não tem valores, que não tem princípios. Pelo contrário, é viver em consonância com essas regras. A liberdade também ela perpassa na reflexão dos filósofos estoicos. O estoicismo diz respeito a um conjunto de reflexões filosóficas que dentro do período helenístico se destacaram bastante. Estes filósofos, eles defendiam a tese de que nós não temos controle sobre tudo aquilo que a vida nos apresenta, sobre tudo aquilo que acontece. Pelo contrário, existe o Logos, existe uma ordem universal e racional estabelecida no universo, no mundo. E qual é o nosso papel diante dessa realidade já estabelecida? O nosso objetivo é encontrar o nosso lugar e viver de acordo com essa ordem que já está estabelecida. Então você pergunta, mas qual a liberdade frente? Onde a liberdade entra dentro de um contexto como esse? A liberdade aqui está associada à forma como você reage diante daquilo que acontece. Então os estoicos, eles vão conduzir a reflexão sempre para dentro de si mesmo. Eu olhar para dentro de mim. Então se eu preciso ter o discernimento e a sabedoria para entender que nem tudo está no meu controle. Mas eu preciso sempre lembrar que eu preciso ter foco no que está no meu controle. Decidir, concentrar ali, de fato, vai ser o ponto mais importante da vida bem vivida. A minha felicidade depende dessa constatação. Qual constatação? De que nem tudo está no meu controle. Que eu devo focar naquilo que eu realmente posso controlar. E eu não posso controlar muita coisa. Geralmente o que eu posso controlar nada mais é do que a forma como eu vou reagir diante do que a vida me apresenta. Então, ser livre é ter consciência disso. É não ser escravizado pelas circunstâncias externas. Porque elas não dependem do que você acha, pensa ou escolhe. Mas você pode escolher como vai reagir diante de tudo aquilo que a vida te apresenta. Agora a gente pode ir para o período medieval. Dentro da filosofia medieval, as reflexões elas estão centradas dentro de uma perspectiva teocêntrica. Óbvio, por conta da influência do pensamento católico, do cristianismo neste contexto. Nós vamos ter grandes nomes aqui, como por exemplo o Santo Agostinho de Hipona ou São Tomás de Aquino. É indiscutível aqui a relevância que o Santo Agostinho tem no debate sobre a liberdade. Santo Agostinho afirma que o homem é livre. Deus concedeu ao homem o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio aqui é entendido mesmo como a possibilidade de escolher. A liberdade, em Santo Agostinho, é entendida como livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de poder escolher entre esta ou aquela opção.
Só que a utilização desse livre-arbítrio deve estar em consonância com o que a Bíblia prega, com o que os ensinamentos de Cristo determinam. Então, embora na perspectiva cristã o pecado original contaminou o homem, nós temos uma inclinação para o bem. Então nós devemos utilizar a nossa vontade livre, o nosso livre-arbítrio, para viver de acordo com o que é determinado por Deus. Ou seja, a minha liberdade deve estar condicionada, submissa à vontade divina. Caso contrário, eu posso até escolher. No entanto, eu estou fazendo uma má utilização daquilo que Deus me deu. Eu vou sofrer as consequências dessas escolhas e desse processo. Então, a liberdade é entendida aqui como livre-arbítrio e ela deve estar submetida à vontade de Deus para a minha vida. Agora, vamos para a era moderna? Na filosofia moderna, eu gostaria de destacar dois importantes pensadores. Spinoza, o Bento ou Baruch de Spinoza, e John Locke. O Spinoza afirma que a liberdade não é simplesmente poder escolher. Então, percebe que aqui nós temos uma diferença em relação a Santo Agostinho. Enquanto Santo Agostinho entende liberdade como livre-arbítrio, Spinoza entende liberdade como a concepção, o conhecimento das origens das minhas motivações. Então não é só eu saber que existem opções e eu posso escolher entre essa e aquela, mas o que tem me motivado a escolher essa e não aquela. Então você quer ser livre? Conheça a si mesmo. Entenda a raiz, a origem das suas motivações. Não existe liberdade sem conhecimento. O Spinoza expande aqui a noção. Não é simplesmente escolher, é saber o porquê você deseja as opções que você tem colocado diante de si mesmo. A liberdade para Spinoza está intimamente vinculada com o autoconhecimento. Então não é livre aquele que não se conhece. Não é livre aquele que não entende a raiz das suas motivações. Não é livre aquele que não entende o porquê tem escolhido A e não B. Quer ser livre? Reflita. Conheça a si mesmo. E a outra reflexão da era moderna que eu gostaria de dar destaque é para a de John Locke. John Locke entende a liberdade como um direito natural, um direito que Deus deu ao homem, e é papel do Estado preservar essa liberdade, assim como preservar a minha propriedade privada e também preservar a minha vida. Isso é chamado, dentro da filosofia política, de justnaturalismo, ou seja, direitos naturais, direitos que antecedem a criação da sociedade civil, direitos que antecedem o surgimento do direito enquanto leis, enquanto normas, tá? Então, é um direito que Deus concedeu a todo indivíduo. A liberdade aqui entendida como a liberdade de pensamento, a liberdade de escolhas, a liberdade de expressão das minhas ideias, liberdade de crença. Entenda que a liberdade aqui dentro dessa filosofia de John Locke está inserida dentro do século XVIII, contexto em que a ideia de liberdade, a ideia burguesa de liberdade estava em evidência. Por isso está intimamente vinculada à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, liberdade política, liberdade religiosa, a tolerância também, né, em relação àquele que pensa diferente de mim. E para a gente fechar nossa aula, eu gostaria de falar sobre a liberdade na era contemporânea. Então eu vou pegar aqui o filósofo Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista do século XX, que afirma que todos nós somos livres. E nossa liberdade não é uma condição. Ou seja, não deixarei de ser livre. O homem está condenado a ser livre. E parece contraditório. Numa mesma frase eu trazer contradição e liberdade. Mas eu quero que você entenda que quando Sartre afirma isso, ele está destacando que todos nós estamos constantemente escolhendo. Que a nossa vida é um equilíbrio entre as escolhas e as consequências das nossas escolhas. Por isso, viver é extremamente complexo, porque você é lançado no mundo e a partir das suas escolhas você vai se construindo. Sartre afirma que a sua essência ela vem depois da sua existência.
Primeiro você existe e a partir das suas escolhas você se constrói. Por isso você é um projeto inacabado, que está sempre entre aquilo que não foi e o que espera ser, e que constantemente está tendo que escolher. O que você é resultado das escolhas que você faz todos os dias. Então o mais importante para Sartre, inclusive ele era um filósofo materialista, ateísta, não é entender quem me fez ou por que estou aqui, mas o que eu vou fazer com aquilo que fizeram de mim. Agora me conta aqui nos comentários, você se considera alguém livre? E o que você achou dessas reflexões filosóficas sobre a liberdade? Faltou algum filósofo? Deixa aqui nos comentários que eu vou falar em vídeo para vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.